E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar o capítulo 5 do livro, tá? Aquele livro do Antônio Crespo, Estatística Fácil, que vocês têm. E a gente vai tocar a primeira parte do capítulo 5, tá? Para não ficar muita informação de uma vez. Então a gente vai trabalhar primeiro com esse conceito aqui de tabela primitiva. Então olha só, quando eu ensinei para vocês a fase do método estatístico, a gente falou dos dados brutos, da coleta do dado, né? Então aqui, suponhamos termos feito uma coleta de dados relativos à estatura de 40 alunos. Então a gente foi lá, colheu, pegou a informação, e depois que pegou a informação a gente colocou aqui, escreveu estatura de 40 alunos do colégio e foi botando. O primeiro que a gente perguntou, 166, o segundo 162, o terceiro 155. A gente foi colocando de forma aleatória à medida que a gente foi pegando a informação, certo? Esse tipo de informação aqui que a gente colocou assim, sem organizar, é chamado tabela primitiva. Não foram numericamente o que? Organizados. Então a maneira mais simples da gente organizar, qual é a maneira mais simples da gente organizar? É através de ordenar, né? Ordenar como? De forma crescente ou decrescente. A gente usa mais a forma crescente, tá? Isso a gente chama de rol, tá? Depois que a gente arruma, a gente chama de rol. Aí olha como é que fica aqui, 150, 151, né? 152, 153, 154 e fomos arrumando. Nesse sentido, agora já está arrumada. Agora a gente pode já saber alguma coisa. O que? A gente sabe que a menor estatura é de 150 centímetros e que a maior é o que? De 153. A amplitude aqui já vem com um conceito legal aqui, da variação, é a maior, tá? A maior que a gente tem aqui, 173, menos a menor, que é o que? 150. 173 menos 150 deu o que? 23 centímetros. Isso daqui eu chamo de amplitude, tá? Amplitude total. E a gente vai falar isso com mais detalhe ali embaixo, tá bom? Com um exame mais acurado, vimos que há uma concentração de estaturas em algum valor, entre 160 centímetros e 155. E mais ainda que há poucos valores abaixo de 155 e acima de 170. Então o que a gente já começa a ter alguma noção da nossa distribuição. Então o que a gente vai fazer agora? Vai falar em si que é a distribuição de frequência. Então vamos lá, vamos começar. A distribuição de frequência está aqui, distribuição de frequência é, na verdade, a gente colocar numa tabela essa informação, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, né? Eu trouxe aqui para baixo só para a gente ver, A gente tem a altura de 150, 151, 152. Então eu fui ordenando. Estaturas em centímetros eu tenho 150, 151, fui botando até o maior valor, que é 173, tá? Aí eu fui contando, eu fui vendo assim, 150 tem quantas pessoas com essa altura? Uma, aí botei 1. 151 eu tenho quantas? Tenho uma, tá ali, uma. 152 eu tenho quantas? Tenho uma, tá ali, botei. 153 eu tenho quantas? Tenho uma, botei ali. 154 eu tenho quantas? Tenho uma, botei ali. 155, opa, 155 eu tenho uma, duas, três, 4. Aí eu fui ali e anotei 4 para 155. E fui organizando dessa forma. Eu consegui enxugar mais a minha informação. Isso eu chamo de distribuição de frequência, tá? Mas mesmo assim, eu fui colocando todas as estaturas, de 150 até 173.
é muito trabalhoso, é grande. Imagina se eu tivesse na escola jardim de infância até a universidade, né? Eu ia botar, tá lá a criancinha do berçário, né? A gente vai lá, tem criança lá com 50 centímetros, 53 centímetros, né? Até um camarada de 2 metros de altura, de 200 centímetros. Então a gente ia ficar com uma tabela enorme e ainda não é muito usual, né? Então, o que a gente faz nesse tipo de coisa? A gente vem aqui e a gente faz uma frequência chamada frequência com intervalo de classe. Está aqui, ó. Distribuição de frequência com intervalo de classe. O que é isso, gente? É a gente colocar faixas. A gente faz faixas aqui, ó. De 150 até 154, eu tenho 4. De 154 até 158 eu tenho 9. Então eu fui agrupando, tá? Fui fazendo agrupamentos de quanto? De 4 em 4. Só que aqui tem uma informação importante que aí abaixo eu falo, mas eu vou falar para vocês aqui. Esse sinalzinho aqui, ó, que aparece aqui, é o quê? E o valor que aparece aqui, ele está contido na série. Mas o valor que aparece aqui não está contido na série. Professor, ainda não entendi. Vou explicar para você. Ali, a primeira classe não está 150, o sinalzinho 154. Então, o que ele está dizendo aqui? Que aqui inclui o valor de 150, aí tem 150, 151, 152, 153, mais o 154, ele não entra, vai até 153, porque o 154 está na próxima aqui, ó. Ele é apenas um limite aqui, tá? Então, vai de 150 até 153, na verdade. O 154 funciona apenas como um limite. Tá? Então a gente foi tabulando, fazendo a tabulação aqui, ó. De 150 até 154 tinham 4 camaradas, né? Aí eu botei lá 4 e fui contando nessas faixas. Essa faixa aqui, isso aqui eu chamo de classe, tá, gente? Classe, tá? E esse tipo de tabela é uma tabela com dados agrupados, tá? Dados agrupados. Agora a gente vai passar para vocês verem como é que é o elemento da distribuição. Quais são essas coisas que aparecem para a gente, tá? Por exemplo, primeiro a classe. A gente já viu ali, né? A classe. O que é a classe? São intervalos, são esse intervalinho aqui, tá? Aqui, ó, 154 a 158 é a minha primeira classe. E a gente tem o I, né, que é tipo um índice que a gente põe aqui, ó. Esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 classes, aí eu chamo isso aqui de I, tá? A gente vai ver uma tabelinha ali embaixo montada assim. 1, 2, 3, 4, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha. Então aqui a primeira classe, segunda classe, terceira, quarta, quinta e sexta classe. Tá bom? Então o K, na verdade que eles chamam ali, é a quantidade de classes que eu tenho. Tá bom? São 6 classes ali. O limite de classe. Então vamos pedir aqui, ó, vamos pensar o seguinte. A minha primeira classe não é 150 a 154. Então aqui, ó, 150 até 154. Ele está me dizendo o seguinte, olha só. Esse daqui, esse primeiro, é o limite inferior. E esse segundo aqui é o limite superior. A gente chama limite inferior de L minúsculo e limite superior de L maiúsculo. Então, nessa primeira classe aqui minha, eu tenho limite inferior L1, né, que é a primeira classe, é 150. E o meu L maiúsculo, limite inferior, é 154. Se eu fosse pensar na segunda classe, em L2, ó, L2 não é esse aqui? Ela vai de 154 a 158. Então, L2, limite inferior da segunda classe, é 154. Já o limite superior, L2, é 158. Ok, pessoal? Beleza?
Podemos dar continuidade? Então vamos lá. Então aqui, aquilo que eu falei para vocês, né? Resolução tal do IBGE, esse sinalzinho aqui, que é a inclusão do limite inferior e exclusão do limite superior. Isso eu já expliquei acima. Agora eu vou falar para vocês amplitude de um intervalo de classe. O que é isso, gente? Olha só, eu não tenho aqui meu intervalozinho, 150 a 154. A amplitude de classe, que eu chamo de H, vai ser o limite superior menos o limite inferior. Coloca aqui, ó, tá? Limite superior menos o inferior. Então, se eu for fazer da primeira classe, dessa daqui que é 1, eu vou falar que a amplitude 1, né, da primeira classe, vai ser o limite superior, que é 154, menos o limite inferior, 150. Isso vai dar o quê? 4. Isso daqui, esse 4, eu chamo de quê? De amplitude de um intervalo de classe. Tudo bem? Se eu quisesse da segunda classe, eu ia fazer H2, né? Então seria 158 menos 154, que vai me dar o quê? Também o quê? 4. Geralmente, gente, a amplitude é a mesma em todas as classes, tá bom? Na mesma distribuição de frequência, tá? Então tá aqui, ó, até fiz lá em cima para vocês. O que a gente fez tá aqui, né? H2, ó. Tá aí. Amplitude total. Amplitude total eu já fiz lá em cima para você, né? Na verdade, eu chegar aqui, ó, na minha tabela, pegar o maior valor e diminuir do menor valor, né? Então ficou 174 menos 150, 24. Amplitude total vale o quê? 24. Lá eu fiz, mas com os dados que eu tinha lá, que davam 73, né? Mas aqui a gente trabalha na classe. Outro conceito importante, ponto médio. A aula de hoje é grande, tá? Ponto médio. Mas a gente vai devagarzinho e a gente vai conseguir chegar lá. O que é o ponto médio de uma classe? Então eu tenho a minha classe aqui, é a classe 1, 150, 154. O ponto médio, eu chamo de ponto médio da primeira classe, é o limite inferior, 150, mais o limite superior, 154, soma os dois e divide por 2, tá? Isso vai dar 156 centímetros, tá bom? 156. Aí eu faço a mesma coisa com a outra. X2, 156, 152, perdão. Deixa eu apagar aqui. (152), né? Agora que se eu fizer x2, ponto médio da segunda classe, aí sim, 154, limite inferior, mais 158 dividido por 2, né? Peguei aqui, ó, 154 mais 158 dividido por 2, que vai dar o que? 156. Tá bom, gente? Beleza. Isso aqui é importante, ó. O ponto médio de uma classe é o valor que representa aquela classe, tá? Porque eu não sei qual é a altura que eu tenho de 150, eu tenho 4 medidas, mas eu não sei qual é. Então, um ponto médio, eu só sei que ela está de 150 a 154, mas eu não sei quem é aqui no meio. Posso ter 3 com 150, posso ter 2 com 150 e 2 com 151, não sei. Aí o ponto médio ele vai representar a classe. Vamos chegar agora à frequência simples ou absoluta. Frequência simples ou absoluta, gente, é esses valorezinhos que aparecem aqui, ó, pra gente, ó. Tá? 4, 9, 11, 8, 5, né, 3. Esse daqui é o valor da frequência simples ou absoluta, tá? Tá aqui, ó, frequência simples ou absoluta, né? Então, a frequência de uma classe é essa daqui e o total da frequência é esse aqui. A gente usa o símbolo do somatório, né? Tá aqui, até coloquei aqui.
é a soma de todos esses valores, é o total, né? Então, o somatório de FI, né, que a gente chama a frequência simples de F minúsculo I, somatório de FI vale 40. Tudo bem? Então aqui, ó, somatório, aquilo que eu escrevi para vocês, somatório de FI igual a 40, tá? Aqui, ó, então como é que fica a nossa distribuição das estaturas lá, dos 40 alunos do Colégio A, que foi o nosso problema, né? Eu teria o I, que é o índice que determina qual é cada classe, né? Classe 1, classe 2, classe 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho a classe correspondente, classe 1 é de 150 a 154, e minha frequência simples ou absoluta é 4. Né? Aqui está o somatório total, somatório de FI é igual a 40. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, manda e-mail, que a gente está aí à disposição de vocês. Valeu, falou e até a próxima.